Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com aplicações das derivadas. Tem uma playlist aqui no canal tratando de várias aplicações das derivadas. E nesta daqui nós vamos estudar concavidades de gráficos de funções. Esse termo concavidade já pode parecer algo familiar. E sim, nós aprendemos no colégio, lá na parábola, né? Na função quadrática, na função de segundo grau, você tem ax ao quadrado mais bx mais c. Você tem esta parábola aqui, né? Então nós aprendemos lá que quando esse a for positivo, a sua parábola ela tem uma concavidade para cima, que você tem com um a positivo. Se o a for negativo, você tem uma concavidade para baixo, tá? Com A negativo. Porém, esse conceito de concavidade vai além da parábola. Ele é muito geral, tá? Ele é muito geral. Suponha que eu tenho aqui uma função qualquer, tá? Eu vou fazer um gráfico genérico aqui de uma função. Não é uma parábola, né? Não é uma função de segundo grau. Tem essa função aqui, ó. Olha só. Por exemplo, tá aqui, ó. Y igual a uma função de x. Aí, veja só, até olhando assim para o gráfico, a gente consegue ter essa intuição. Aqui você tem uma concavidade para baixo, né? Aqui você tem uma concavidade para baixo. Nesse termo aqui, você tem uma concavidade para cima. Nesse pedacinho aqui, aí você tem uma concavidade para baixo, tá? Tudo bem. Olhando assim para o gráfico, você consegue perceber onde estão direcionadas essas concavidades. Agora, com as derivadas, nós vamos ter uma ferramenta capaz de determinar algebricamente se o gráfico de uma função, num dado intervalo, tem uma concavidade para baixo ou para cima, tá? Então, eu vou trazer para vocês, primeiro, a definição do que é a concavidade de uma função, tá? Se a concavidade é para cima ou para baixo, vamos falar da definição dela. Vou trazer algumas interpretações geométricas. Depois vou trazer a relação entre derivada e a concavidade, tá? Já vou dizer que vai ter relação com a derivada segunda. E a demonstração desse teorema que eu vou mostrar para vocês, que é, a partir das derivadas, como eu vou determinar se a concavidade é para cima ou para baixo, está bem? E eu vou iniciar logo pela definição da concavidade de uma função, tá? Definição se essa concavidade é para baixo ou para cima, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, ó. O gráfico de uma função f será côncavo para cima, tá? Concavidade para cima, no ponto x0 e f de x0, nessa imagem, se este gráfico estiver sempre acima da reta tangente a ele em todos os pontos de um intervalo aberto contendo x0. Vou fazer um gráfico para a gente entender o que é isso aí. Ó, vamos lá, veja só. Eu tenho aqui um esboço de uma função que tem concavidade para cima, tá aqui, tá? Isso aqui é a minha função f. Beleza? E eu vou pegar um ponto x0 aqui, qualquer, tá? Tá aqui o meu x0. E aí é o seguinte, no intervalo aberto que contém a x0, tá? Então, você pode pegar um intervalozinho aberto aqui, qualquer, né? Você vai traçar a reta tangente. Ó, se eu traçar a tangente aqui no x0, ó, ela tá abaixo do gráfico. Beleza? Trace outra. Eu vou pegar um outro ponto bem aqui, ó. Bem aqui fora, ó. A reta tangente também está abaixo. Vou pegar um outro pontinho mais à esquerda aqui do x0. Pega bem aqui à esquerda, ó. Também está abaixo do gráfico de f, tá? Então, eu estou pegando aqui o meu intervalo contendo x0. Eu vou chamar esse intervalo de i, né? Vou pegar esse intervalozão i aqui, tá? Então, a função f, ela é côncava para cima
Porque toda reta tangente aqui, no intervalo aberto contendo x0, está abaixo do gráfico de f, tá? Toda reta tangente aqui vai estar sempre abaixo, tá? Vai estar sempre abaixo dela. E aí, bem intuitivo, quando que vai ser côncavo para baixo? Isso é o contrário. O gráfico de uma função f será côncavo para baixo nesse ponto, se esse gráfico estiver sempre abaixo da reta tangente a ele em todos os pontos. Vamos lá. Aqui a outra definição é a de que o gráfico de uma função f será côncavo para baixo, tá? Vai ser côncavo para baixo, nesse ponto x0 e f de x0, aqui a imagem, se este gráfico estiver sempre abaixo da reta tangente a ele em todos os pontos de um intervalo aberto contendo x0. Graficamente, para a gente entender, vou fazer aqui o x e aqui o y, vou fazer uma função com concavidade para baixo aqui, uma função genérica, tá aqui, tá? Então, ó, vou passar aqui, aí eu vou pegar um ponto x0 bem aqui, tá? E aí eu vou pegar o intervalo i aqui, ó, daqui para cá. Tá nesse intervalo aqui, ó. Tá? Nesse intervalo. E aí, veja só. Passa a reta tangente. Se eu passar a reta tangente aqui, ó, ela está acima do gráfico da função, né? Ou seja, de acordo com a definição, a curva, tá, está abaixo da reta tangente aqui. Pegue outra reta tangente. Vou pegar aqui outra reta tangente. Dentro desse intervalo, bem aqui, ó. Também vai estar abaixo. Tá? Vou pegar mais uma, bem aqui assim. Tá? Então, é isso que acontece. Uma função, o gráfico de uma função vai ser côncavo para baixo, tá? Se ele estiver sempre abaixo das retas tangentes, tá? Então, voltando aqui, ele vai ser côncavo para cima, se ele sempre estiver acima das retas tangentes, tá? Então, esta é a definição da concavidade do gráfico de uma função, se ele é côncavo para cima ou para baixo. Aí agora, deixa eu voltar para essa última figura, né? Aí agora nós vamos fazer de uma forma mais qualitativa qual é a relação entre a derivada da função f e a concavidade dela, tá? A concavidade do gráfico dela, tá? Então vamos ver a relação entre a derivada de f e a concavidade de seu gráfico. Vamos pensar aqui nessas inclinações das retas tangentes, tá? Porque a inclinação da reta tangente é a derivada, né? Então você vê que tá na definição mesmo de concavidade, já tem a derivada aí envolvida, né? E aí, gente, eu vou mostrar aqui de uma forma mais qualitativa, mais gráfica, de como é o comportamento da derivada da função com relação à concavidade do gráfico dessa função. Eu vou pegar primeiro uma função que seja com concavidade para cima. E depois uma com concavidade para baixo, tá? Vamos olhar para as tangentes. Côncavo para cima, as tangentes estão sempre abaixo, né? Ou seja, para fazer uma correlação entre as palavras, né? Côncavo para cima está sempre acima das tangentes. Vou traçar uma tangente aqui, vou traçar outra aqui. Perceba uma coisa. Aqui, a inclinação está aumentando, não é verdade? A inclinação, por enquanto, aqui estava negativa, está aumentando, aumentando, aumentando. Olha, aqui ficou positiva. A inclinação está aumentando. Então, a inclinação da reta tangente aumenta. Tá? A reta tangente está girando no sentido anti-horário. Está girando no sentido anti-horário. A inclinação aumenta. Inclinação é a
A inclinação da reta tangente é a derivada da função. Olha as coisas aparecendo. Então, f' de x aumenta, é crescente. Verdade? Derivada é crescente. A inclinação é crescente. Nós vimos no vídeo anterior, que tem aqui na playlist, a outra aplicação da derivada, que é, se a função for crescente, a derivada dela é positiva, tá? Ó, f' é uma função também, tá? Isso aqui também é uma função. Então, esta função f' é crescente. Se ela é crescente, a derivada dessa f' é positiva. Olha, derivada com relação a x, derivada de x, isso aqui dá derivada segunda. Então, a derivada segunda, positiva. Olha, então, concavidade para cima vai te dar derivada segunda positiva. Por quê? Porque a sua inclinação está aumentando. Inclinação da reta tangente é a derivada. Então, a derivada é uma função crescente, então a derivada dessa derivada é positiva, então a derivada segunda é positiva. Para a função côncava para baixo, uma função côncava para baixo, por definição, o gráfico dela está sempre abaixo das linhas tangentes. Então, ó, tem uma aqui, tem outra aqui. Olha que está acontecendo o contrário. Todas as tangentes estão girando aqui no sentido horário. Então, o que está acontecendo? A inclinação está diminuindo. Então, a inclinação diminui. Se a inclinação diminui, a taxa de variação dessa inclinação é decrescente. A inclinação é decrescente. Então, aqui, ó, f' de x decrescente. Tá? Se uma função é decrescente, a derivada dela é negativa. Derivada da derivada, derivada segunda. Tá bom? Então, ficou esse aprendizagem. Se a função agora for côncava para baixo, as tangentes estão diminuindo de inclinação, tá? Se elas diminuem de inclinação, é uma função decrescente. Se é uma função decrescente, a derivada dela é negativa. Derivada da inclinação é a derivada segunda, tá bom? Então, de maneira geral, olha só, vou fazer outra figura aqui, ó. Uma função que tem essa cara. Aqui, concavidade para baixo, nesse intervalo aqui você tem derivada segunda negativa. Aqui, concavidade para cima, porque nesse ponto você tem derivada segunda positiva, tá? É sempre interessante você lembrar dessas setinhas, fica mais fácil de você lembrar disso daqui, tá? Derivada segunda negativa, ó, setinha para baixo, concavidade para baixo. Derivada segunda positiva, setinha para cima, concavidade para cima, tá bom? Pronto, gente, isso aqui é uma interpretação gráfica disso daqui. Já já eu demonstro esse teorema, isso aqui é um teorema, tá? Este é um teorema. Já já vou demonstrar esse teorema. O teorema é de que se a função for côncava para baixo, a derivada segunda é negativa. Se a função tiver um gráfico côncavo para cima, a derivada segunda é positiva. Já já eu demonstro esse teorema. Mas antes eu quero fazer alguns exercícios e alguns exemplos com vocês, tá bom? Eu vou pegar aqui os exemplos do vídeo anterior dessa playlist, que a gente viu sobre funções crescentes e decrescentes, tá? Primeiro vídeo, primeiro exemplo, era a função f de x igual a x quadrado, tá? Que é a nossa parábolazinha com concavidade para cima, tá? Bem direitinho, centrada na origem. Nós já vimos que ela era assim, ó.
Aqui o x, aqui o y, e ela está aqui. Tá? Nós já sabemos que parábola, aqui o A é positivo, o A é 1, então tem concavidade para cima, a gente já sabe disso. Mas vamos usar o conceito de derivada. Vamos lá, derivada segunda é, primeiro, derivada primeira, 2x. Derivada segunda, 2. Positivo. Tá? Então, como a derivada segunda é positiva e constante, então a inclinação da reta tangente vai ser sempre crescente. As tangentes serão sempre crescentes. Então, essa função ela é côncava para cima em todo o seu domínio. Todo. Tá? 2 era a função exponencial. E elevado a x. E elevado a x é interessante. Tá? O gráfico dela era assim, ó. X, Y, tá? E ela vem e sobe para cá. Tá? E elevado a x. Vamos derivar. Derivada primeira. Derivada da exponencial é E elevado a x. Derivada segunda também é elevado a x. Então, o que acontece nessa função? Nesta função aqui, a inclinação ela é sempre crescente, porque a função exponencial ela é crescente. Então, derivada segunda, positivo. Isso aqui é sempre positivo. Sempre será positivo. Tá? Então, a função exponencial tem concavidade para cima. Tá? Nós vimos E elevado a x e também E elevado a menos x. Tá? Aqui é elevado a menos x. O gráfico dela era assim, né? Ó. Ele vinha, passava aqui no 1 e descia aqui, né? É elevado a menos x. Beleza, olha que interessante. Derivada primeira, vem o sinal para baixo. Menos E elevado a menos x. Mas olha que interessante. A função E elevado a menos x é decrescente. Porém, aqui, ó, tem o sinal negativo. Então, isso aqui fica positivo. Então, as inclinações, elas aumentam. Tá? Elas vão aumentando. Porque quando você derivar de novo, ó, derivada segunda, cai o sinal negativo de novo, pela regra da cadeia. Então, fica E elevado a x. Se ela é elevada a x, positivo. Então, essa função aqui também tem concavidade para cima em todo o seu domínio. Tá? Interessante, né? O exemplo 3 era aquela funçãozinha cúbica que nós vimos também. Todos esses exemplos aqui são os que a gente viu no vídeo anterior. Tá? Então, dá uma olhadinha na playlist. Pegue lá o vídeo anterior, que é funções crescentes e decrescentes. F de x era uma função cúbica, ela é x3 menos 12x menos 5, tá? O gráfico dela era mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui. X, y, ele era mais ou menos assim. Aqui era menos 2, aqui era 2, e ele fazia isso aqui, ó. Vinha para cá, descia, fazia isso. Tá? Vamos calcular as derivadas aqui. Tá? Vamos calcular aqui as derivadas. Derivada primeira vai ser 3x2 menos 12. Deriva de novo. Derivada segunda vem ser 6x. Tá? E aqui tem um ponto interessante. Veja, daqui, se x negativo, a derivada segunda negativa. Negativo, concavidade para baixo. Tá? Se x positivo, 6 vezes no número positivo dá positivo. Então, a derivada segunda, positiva. Então, é concavidade para cima. E não é o que acontece? Bem aqui,
é onde muda a concavidade. A concavidade muda aqui. Então, aqui, ó, concavidade para baixo, derivada segunda é negativa. Concavidade para cima, derivada segunda positiva, tá? Olha, isso aqui pode chamar a atenção de vocês, né? Vem aqui em zero, quando for zero, dá zero, derivada segunda igual a zero. O que que acontece? Concavidade é para cima ou para baixo? Aí, já é o assunto do próximo vídeo aqui dessa playlist, é o vídeo seguinte, que é o vídeo sobre ponto de inflexão. Então, se a derivada segunda for zero, será um ponto de inflexão, que é o ponto onde muda de concavidade, de para baixo para cima, ou de para cima para baixo, tá? Então, derivou duas vezes, olhou o sinal. É negativo, concavidade para baixo. É positivo, concavidade para cima. E aí agora, gente, o que eu vou fazer é demonstrar este resultado entre a concavidade do gráfico da função e a derivada segunda. Vamos demonstrar esse resultado, que é um teorema, tá? Então, eu vou demonstrar ele de forma mais formal, tá bom? Então, vamos para lá. Vamos lá, gente. Então, agora a gente vai provar este teorema de que seja f uma função diferenciável em um intervalo aberto e contendo o ponto x0, então, se a derivada segunda neste ponto for positiva, o gráfico da função f vai ser côncavo para cima, nesse intervalo. E se a derivada segunda for negativa, o gráfico da função f será côncavo para baixo, neste mesmo intervalo i, tá? Então, isso aqui é o que a gente já fez, a interpretação gráfica dele, agora, anteriormente. Vamos, então, demonstrar esse teorema, demonstrar esse fato, de forma formal. Eu vou primeiro provar esta parte 1 aqui, tá bom? Então, vamos partir diretamente da definição aqui da derivada segunda, né? Olha só, a derivada segunda, neste ponto x0, tá? Ela é a derivada da derivada primeira, tudo bem. Então, fica a derivada desta f', tá? Então, como a derivada primeira, isso aqui vai ser o limite, agora vai ser f' de x mais ΔX menos f' de x sobre o ΔX, né? Quando esse ΔX tender a zero, tá? E aí, como eu já estou especificando o ponto x0 aqui, eu posso já fazer dessa forma assim, ó. Vai ser o limite de quando x tender a x0. Aí, aqui em cima vai ficar f' agora, né? Porque eu estou calculando a derivada da f', tá? Então, vai ficar f' de x menos f' de x0 sobre x menos x0, tá? Beleza. Aí, estamos demonstrando a primeira parte. Então, a hipótese é de que a derivada segunda é positiva. Então, por hipótese, isso daqui é positivo, tá? Isso aqui é positivo. Se isso daqui é positivo, tá? Então, este quociente aqui, todinho, é positivo, tá? Para todo x dentro do intervalo i e que ele seja diferente desse x0, tá? Não pode ser igual, senão vai ficar 0 sobre 0, tá bom? E aí, então, dessa hipótese, nós temos que esse quociente aqui, f' de x menos f' de x0 sobre x menos x0 é positivo, tá? Beleza. Aí, vamos falar da concavidade. A concavidade, pelo teorema, está dizendo que ele será côncavo para cima. Então, pelo teorema, a concavidade vai ser para cima. Então, vou fazer um gráfico aqui, tá? E vamos usar a definição da concavidade para cima que a gente viu agora há pouco. Então, a definição é de que quando você tem a concavidade para cima, o gráfico da função vai estar acima das retas tangentes a ele naquele intervalo, tá? Eu vou fazer um desenho aqui para facilitar a nossa compreensão. Vamos lá, ó. Aqui vai estar, deixa eu fazer aqui.
x e o y, tá? E aí, a minha função tem concavidade para cima, eu vou desenhar ela assim. Está bem aqui, tá? Que é a minha f de x. Beleza. Eu vou pegar esse ponto x0, um ponto x0 aqui, vou pegar ele bem aqui, ó. Tá aqui, x0. Tá bom? Trace a tangente dele. Tá aqui trace a tangente da curva nesse ponto aqui, tá? E aí, beleza. Aqui nesse pontinho, a gente tem f de x0. Que é esse mesmo aqui, tá? E aí é o seguinte, eu quero mostrar que se essa derivada aqui for positiva, então essa reta vai estar sempre abaixo da curva. Vai estar sempre abaixo. Olha, eu estou trabalhando com x menos x0. Eu vou pegar um ponto x aqui, à direita. Depois eu vou fazer com o ponto x à esquerda, tá? Quando eu for olhar esse pontinho aqui, deixa eu aqui esticar mais esse gráfico, tá? Eu vou ter dois pontinhos aqui, ó. Tenho esse e tenho esse, tá? Esse pontinho aqui eu vou chamar de P e esse pontinho eu vou chamar de T. É o pontinho da reta P de tangente, tá bom? Tá? Então, esse ponto P aqui, ele é o ponto X e F de X. Tá bom? O meu ponto T vai ser X0 e F de X0. Tá bom? E aí eu tenho que mostrar que esta reta tangente vai estar sempre abaixo desta F. Então eu tenho que calcular, mostrar que essa distância aqui, essa reta aqui orientada, né, vai ser... esse aqui vai ser sempre maior do que esse daqui. A ordenada, né, desse ponto P vai ser maior do que a ordenada desse ponto T. Vamos mostrar isso. Que aí assim eu mostro que o gráfico azul vai estar sempre acima da reta tangente. E aí, vamos pegar a equação da reta tangente. Tá? Vamos pegar aqui a equação da reta tangente. Vamos pegar na forma ponto inclinação. Tá? Aqui nós temos que y menos y0 é igual a mx menos x0. Esse m é a inclinação, né? Então, eu vou pegar isso aqui, a equação da reta tangente. Tá? Então, eu vou ter... Aí, eu vou pegar esse pontinho T e esse aqui, tá? Vou pegar esses dois pontos que são conhecidos. Então, eu vou ter y desse pontinho aqui menos o y deste, que é o f de x0, vai ser igual a inclinação... Tá? X menos x0. Então, é x menos x0 que tá tranquilo. Beleza. Esta é a equação dessa reta tangente aqui, tá? Eu peguei este ponto e esse daqui. Tá bom. Aí, agora, eu vou isolar isso aqui, ó. Posso isolar esse y do ponto T, tá? Então, eu tenho o meu y do ponto T, vai ser f de x0, tá? Mais f' de x0, x menos x0, tá? Eu passei para lá, ficou positivo. Aí eu vou pegar agora essa distância aqui, ó. Tá? Vou pegar o y do P menos o y do ponto T. Aí esse aqui vai ser o segmento TP, que vai ser esse segmento daqui para cá, assim, ó. TP, tá? Vai ser esse segmentozinho aqui. E aí vamos pegar essa diferença. Então, esse TP, né? Ele vai ser o y do ponto P menos o y do ponto sobre a tangente. O y no ponto P é o próprio valor da função. Tá tranquilo aqui. Então, é f de x menos essa galera aqui, ó. F de x0 menos f' de x0
x menos x0, né? Porque menos menos todo mundo, então fica menos e menos, tá? E eu posso até juntar isso aqui, né, ó? Só pra gente enxergar um pouquinho aqui a coisa. E aí agora aqui eu vou precisar do teorema do valor médio, tá? O teorema do valor médio tá sempre ajudando a gente a demonstrar muitos teoremas por aí, tá? Então aqui, ó, pelo teorema do valor médio, tá? O teorema do valor médio, ele diz que existe você tem aqui a sua função. Deixa eu fazer esse gráfico aqui, né? Tá aqui o meu f de x. E aí aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. E eu tenho um pontinho. Aí eu tenho essa secante daqui pra cá, ó. Deixa eu fazer de outra cor. Tá? A inclinação dessa secante, ela vai ser f de B menos f de A sobre B menos A. Vai existir um pontinho aqui, tal que a inclinação da reta tangente nesse pontinho que eu vou chamar de C, vai ser paralela a essa retinha secante aqui. Esse é o teorema do valor médio, né? Então, tem esse pontinho C aqui, que vai dizer que o meu f' de C vai ser igual a mesma inclinação, são paralelas, né? Vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A, tá? Vou usar este fato. E aí, a gente está trabalhando de x0 até x, né? De x0 até x. Então, eu tenho aqui, ó, meu ponto x0 e meu ponto x que está aqui à direita. E eu vou pegar um pontinho C aqui dentro e vou usar o teorema do valor médio. Então, nesse pontinho C aqui, eu vou ter que a inclinação da reta tangente neste ponto C vai ser paralela à inclinação da retazinha secante, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Tá? Ó, se a gente olhar aqui para o nosso desenho, se for considerar o teorema do valor médio, eu tenho a reta secante, que eu não vou rabiscar aqui meu desenho para não estragar, tá? Tem uma retazinha, imagine aqui, eu tenho uma retazinha secante que vem daqui para cá assim, ó, e passa aqui assim, ó. Então vai ter um valor de C aqui dentro, onde a inclinação da reta tangente vai ser paralela a essa retazinha secante, que passa por esse ponto e por esse. Então vai ter uma retazinha secante aqui, e aí vai ter um valorzinho C aqui, onde a reta tangente vai ser paralela, vai ser a mesma inclinação. Vamos usar esse teorema, tá? Aí aqui eu vou isolar isso daqui. Por que que eu vou... Olha aqui, olha como apareceram as coisas, ó. Eu tenho isso aqui, é o que eu tenho aqui, ó. Vou usar o teorema do valor médio aqui, tá? Então, eu posso isolar aqui f de x menos f de x0 vai ser a derivada nesse pontinho aqui, x menos x0, tá? E eu vou jogar isso daqui naquela equação que a gente obteve anteriormente, né? Então, eu vou ter o seguinte. Vou ter que aquele segmento TP, né, que é a diferença das ordenadas dos pontos P e T, é isso aqui, né, ó. Então, dá isso aqui. Então, vai ficar F' no ponto C, x menos x0. Esqueci o que tem do outro lado. É F' de x0, x menos x0, tá? F' de x0, x menos x0. Olha que legal. O teorema do valor médio, gente, ele tá ajudando tudo em cálculo, tá? Vou colocar x menos x0 em evidência. Coloco ele aqui em evidência. Aí eu vou ter aqui x menos x0. Tá bom? E é o seguinte, da hipótese de que a derivada segunda é positiva, olha só, eu posso tomar tranquilamente
um valor de x aqui como um valor de c, tá? Porque ela vai ser sempre positiva. Por quê? Calma lá. Da nossa hipótese, a derivada segunda é positivo no intervalo I que contenha x0, tá bom? Que contenha o x0. Então, eu posso renomear as coisas aqui. Eu posso pegar esse pontinho C como um ponto x que está aqui, ó, porque está dentro desse intervalo, né? Está dentro desse intervalo. Então, eu posso fazer esse x igual ao ponto C, tá bom? Eu posso pegar, eu posso muito bem, ó, até então eu peguei esse ponto x aqui, qualquer um, né? Qualquer pontinho aqui. Mas eu posso muito bem pegar esse aqui e colocar nesse ponto C do teorema do valor médio, para facilitar minhas continhas. E isso não tem prejuízo algum, porque esse pontinho C também está dentro do intervalo I da nossa hipótese. Então, a nossa hipótese de que era f' de x menos f' de x0 sobre x menos x0, eu vou fazer ele no ponto C. Então, eu vou ter f' de c menos f' de x0 sobre, fica c menos x0, tá? E aí, da nossa hipótese, isso aqui é concavidade para cima, tá? Da nossa hipótese, isso aqui é positivo. Vou mostrar que leva a concavidade C para cima. Ó, isso aqui é positivo. Esse C, ele está à direita do ponto x0, né? Está à direita do ponto x0 aqui, ó. Esse C está aqui à direita. Então, C menos x0 é positivo. Tranquilo. Então, isso daqui é positivo. Tá? Isso aqui vai ser positivo. Para que esse quociente dê positivo, o que acontece? O que está aqui em cima tem que ser positivo também. Verdade? Tem que ser positivo também. Que positivo dividido por positivo dá positivo. Então, beleza. Então, o que eu tenho aqui também vai ser positivo. Olha que legal. Esse x aqui, se esse x aqui estiver à direita do x0, tá? Ou seja, eu estou olhando daqui para frente. Então, o que acontece? Eu vou ter positivo da minha hipótese, e aqui positivo pelo x estar à direita do x0. Então, nesse caso aqui, esse TP é positivo. Tá? Se isso aqui é positivo, y do ponto P menos y do ponto tangente, positivo. Significa que o ponto YP está acima do ponto YT. Esse y aqui é maior, tá acima dele. E aí dá certinho, 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 porque vamos voltar aqui pro nosso aqui, ó. Ele tá acima, tá? Então sempre vai estar acima. Então, se a derivada segunda for positiva, tá? Sempre essa curva aqui vai estar acima dessa reta tangente, tá? Sempre que eu tiver as retinhas aqui à direita, tá? Vamos considerar agora o contrário, que o meu ponto X esteja à esquerda. Vou considerar agora o contrário, tá? Vou fazer agora este desenhozinho aqui ao contrário, tá? Agora vamos considerar esse gráfico aqui, ó. X, Y. Meu gráfico vai estar aqui. Tá? Aqui é o f de x. Eu vou pegar o meu x0 aqui. E eu vou pegar o ponto x aqui menor do que ele. Tá? Então, eu vou pegar aqui x
menor do que o x0, tá? Pega aqui a retinha tangente. E aí a gente faz o mesmo processo, repete tudo de novo, repete. Esse daqui vai ser o meu ponto T, esse daqui vai ser o meu ponto P. Vamos mostrar que y de P vai ser maior do que o y de T, tá? Sempre. Ó, é a mesma conta, tá? É a mesma continha, a mesma conta até aqui, tá? É a mesma conta. Então, eu vou ter aqui, ó, f' de C menos f' de x0 sobre C menos x0. A mesma conta, tá? E isso aqui tem que ser positivo, tá? Como eu estou pegando um x à esquerda, então eu faço de novo aquela análise. Vamos pegar o ponto x como sendo aquele ponto C do teorema do valor intermediário. Beleza. Tá? Isso vale, gente, porque qualquer que seja esse ponto x0 aqui, esse intervalo, vai existir esse pontinho C aqui. Então, o teorema do valor intermediário vai sempre ser válido porque a função é contínua, ela é diferenciável, tá? Então, o que acontece, ó? C menos x0, que é esse aqui, ó. Esse menos esse. Aí, aqui eu vou ter que isso aqui é negativo. Mudou. Eu vou ter que isso aqui é negativo. Tá? Como por hipótese, a minha derivada segunda é positiva, e como o que eu tenho aqui embaixo é negativo, então aqui em cima tem que ser negativo também. Tá? Ele também tem que ser negativo. Para ficar negativo com negativo para dar positivo. E aí, de novo, eu vou ter aqui TP, ele vai ser f' de C menos f' de x0 x menos x0. Né? De novo. E aí, ó, x menos x0 negativo. Tá? Negativo. E aí, esse aqui também é negativo daqui. Né? Negativo com negativo, positivo. TP é daqui para cá, né? É o ponto de cima menos o de baixo, como eu defini, né? Eu defini o de cima menos o de baixo. Então, de novo. Então, isso aqui vai ser positivo. Então, de novo, YP maior do que o Y sobre a reta tangente. Tá? Não. Então, derivada segunda positiva, a reta tangente aqui vai estar sempre abaixo da curva. Se a reta tangente vai estar sempre abaixo da curva, a concavidade é para cima. Tá bom? Para qualquer que for os lados aqui, esse ponto X. E para provar a segunda parte, né? Se a concavidade for para baixo, gente, é o mesmíssimo procedimento, o mesmíssimo passo. Repete tudo, só inverte as coisas. Eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Repete tudo, repete tudo. E aí, o que vai acontecer aqui? Você vai tratar do seguinte, pro caso 2, né? Aí você vai pegar aqui, agora, concavidade para baixo, tá? Pega um pontinho x0 aqui, traça a tangente aqui, tá? Pega o ponto T aqui, pega o ponto P aqui, e aí você faz tudo de novo. Calcula esse TP. E aí você vai mostrar que é negativo. Você vai pegar YP menos YT, né? Isso aqui vai dar negativo, então ele aqui vai estar abaixo desse, tá? Você pode definir o contrário, claro, você pode definir como YT menos YP. Aí você vai mostrar que a reta tangente vai estar sempre acima do gráfico, tá?
Mas se você fizer desse jeito, você repete todo o cálculo, só troca os sinais, você vai mostrar aqui, o ponto P vai estar sempre abaixo do ponto T, tá? Fica exercício. Façam, tá? É um exercício bacana, vocês vão só repetir o passo a passo que eu fiz aqui, só que trocando o sinal das coisas, tá bom? Bem, gente, por esta aula tá bom, foi bem completa, tratamos do tema da concavidade, do uso das derivadas no cálculo, na determinação da concavidade de uma função, né? Definimos concavidade, vimos vários exemplos gráficos, vimos exemplos algébricos e provamos esse teorema, tá bom? Então, gente, ó, bons estudos para vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, vamos divulgar o conhecimento é livre e salva. Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.